Vamos seguir aqui agora falando sobre as eleições lá nos Estados Unidos que continuam repercutindo, né? A reeleição de Donald Trump para a presidência do país norte-americano trouxe um alerta para o cenário internacional. As repercussões da vitória do republicano vão muito além das fronteiras americanas. Entre os efeitos previstos estão o fortalecimento de ideologias conservadoras, mudanças nas parcerias comerciais e pressões ambientais. Para analisar as consequências desse novo mandato de Trump para o Brasil e para o mundo também, a gente convidou o Marcelo Fernandes de Oliveira, que é professor do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Universidade Paulista. Professor que está conectado aqui com a gente, um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Wilker, e bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no Jornal Brasil Hoje. Então, professor, nos ajuda a entender o que a reeleição de Donald Trump representa no contexto político global e o que a gente pode esperar desse segundo mandato dele, de acordo com o discurso feito na campanha e agora pós a vitória ser anunciada. A primeira coisa, Wilker, importante a se destacar é que haverá certamente uma movimentação global dessa direita conservadora, né? Então, a questão de costumes vai se tornar importante na política internacional a partir de agora, né? A questão da imigração, que o Trump bateu muito durante a campanha, inclusive dizendo em deportação. Ele disse também que vai terminar a construção do muro que ele começou na fronteira Estados Unidos-México, né? Ele disse também que vai acabar com as guerras que os Estados Unidos hoje sustentam pelo mundo, sobretudo a guerra Ucrânia-Rússia, né? E vai aplicar esses recursos na melhoria da vida das pessoas. Ele vai diminuir, por assim dizer, o apoio à guerra de Israel na faixa de Gaza. Então, tem uma série de fatores importantes, né, que ele vai trabalhar aí do ponto de vista global. Em relação à China, por exemplo, Wilker, ele disse que vai ser mais duro, né, do ponto de vista comercial, vai, né, bloquear certos avanços chineses, sobretudo em tecnologia, como a tecnologia 5G, 6G, de chips avançados, né, para cidades inteligentes. Ele diz também que no comércio exterior, em relação aos outros países, vai aumentar a tarifa com o comércio desleal, por exemplo, aqueles países que não dê reciprocidade aos Estados Unidos, o comércio internacional, poderão ter seus fluxos comerciais com os Estados Unidos bloqueados, e por aí vai, né? Tem uma agenda bastante grande, né, das promessas que o Trump fez durante a eleição. E a diferença dele para esse mandato em relação ao último, é importante notar que, em relação ao último mandato, o Trump não teve superpoderes, né? As pessoas falam muito da eleição do presidente, mas esquecem dos outros poderes. E dessa vez, o Trump não só ganhou a eleição para a presidência, mas também ganhou a eleição para o Congresso e tem uma maioria conservadora na Suprema Corte, para o Judiciário, que é o STF nos Estados Unidos. Então, ele hoje tem condições de cumprir com todas as suas promessas, né, nos Estados Unidos, que vão afetar diretamente aí o mundo todo, né, a agenda global. Por exemplo, estávamos vendo agora você tratar das questões climáticas, né? O Trump, ele é contrário às questões climáticas, ele é um negacionista climático, ele acha que esse discurso, ele acha que é discurso o aumento da temperatura, pela emissão de CO2, né, as tragédias que estão ocorrendo, ele acha que isso é um discurso, faz um negacionismo ambiental. Então, nós vamos ter anos complexos nos próximos 4 anos aí de governo do Trump nos Estados Unidos, com efeitos globais. Promete ser, inclusive, um dos presidentes mais poderosos da história dos Estados Unidos, né? Justamente por ter essa maioria no parlamento e também na Suprema Corte. Agora, o Trump tem sido visto como uma liderança importante, né, para o conservadorismo mundial. É como se ele fosse um mentor ali, né, um coach dos outros agentes da extrema-direita pelo mundo afora. Como que o senhor avalia o impacto dessa reeleição dele sobre os movimentos de extrema-direita ao redor do mundo, especialmente aqui no nosso país? A gente tem também um líder de extrema-direita aqui no Brasil que está inelegível. Isso pode ter algum impacto, alguma repercussão? De que forma essa vitória lá nos Estados Unidos pode ser usada aqui também? Os Estados Unidos é o centro do mundo, né, Wilker? Tudo que acontece lá tem efeitos globais. Então, quando o Trump ganha a eleição,
sem dúvida nenhuma, o principal efeito global disso é a repercussão em outros países, inclusive aqui no Brasil. É óbvio que o Trump vai organizar apoios por meio de cooperação técnica internacional, por meio da USAID, que é a Agência de Cooperação e Desenvolvimento dos Estados Unidos, para fazer o apoio a esses grupos de direita conservadores no mundo todo, e certamente a América Latina, o Brasil será um foco disso. E esse apoio ocorre com sustentação para o discurso político no plano doméstico dos países. Então, apoiar pesquisa de viés conservador, de viés à direita, apoiar eventos, apoiar publicações, apoiar programas na opinião pública que prepare aquela população a aceitar a mensagem conservadora à direita que o Trump proclama nos Estados Unidos e que ele pretende exportar para todos os países. E não vai ser diferente em relação ao Brasil. Os efeitos dessa pressão que o Trump vai fazer pró-conservadorismo no Brasil, eles serão grandes, certamente. O Bolsonaro tem um alinhamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um alinhamento automático a esse movimento internacional conservador à direita. O próprio filho dele estava assistindo na casa do Trump a apuração das eleições, então existe uma certa proximidade, não são tão íntimos, mas a proximidade existe. É óbvio que a pressão vai ocorrer dos Estados Unidos para cá, por meio do Trump. Agora, essa pressão ela não vai ter resultados concretos sobre o Poder Judiciário. Não é que a pressão do Trump vai gerar a retomada da elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não vai ocorrer. O STF é autônomo, é soberano, tem uma postura muito clara, muito direta sobre a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, mas a pressão virá forte, a tentativa de virada de mesa para tornar Jair Bolsonaro elegível em 2030 vai acontecer. Entretanto, os efeitos práticos, jurídicos disso serão muito pequenos. A única saída para o Bolsonaro mesmo é uma anistia, aprovada via Congresso Nacional ou via Presidência da República, que faz anistia todo final do ano. Fora disso, não vai acontecer muita coisa não, viu, Wilker, em relação a isso. Agora, o movimento internacional conservador à direita vai chegar forte aqui, vai pressionar, mas as nossas instituições são sólidas. Prova disso foi o último embate que houve entre o nosso ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o Elon Musk, que é braço direito do Trump, um dos homens mais ricos e mais poderosos do planeta. O Alexandre de Moraes sagrou-se vencedor nessa disputa. Demonstrou ali que as instituições brasileiras não estão para brincadeira, Então, pelo que o senhor está mencionando aí, essa eleição, porque eu vi alguns apoiadores, inclusive o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando de forma muito clara que o STF se sentiria pressionado de alguma forma a reverter essa inegibilidade do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, na sua avaliação, isso não tem nada a ver, não deve ter nada de imediato e que relaciona as duas coisas, certo? A pressão vai ocorrer, porque o Trump, como eu disse, ele vai utilizar os instrumentos que existem nos Estados Unidos para a exportação das suas ideias conservadoras à direita. Isso vai ocorrer, como vai ocorrer em todo mundo. Agora, o efeito prático disso sobre o nosso STF é nulo, é zero, não vai ocorrer absolutamente nada em relação a essa inelegibilidade. Ela pode ser revertida, mas dentro do jogo político-democrático brasileiro, não por causa de pressão de governantes estrangeiros e movimentos conservadores à direita. Muito bem. Agora, na campanha, o presidente eleito agora, Donald Trump, ele fazia um discurso bem agressivo, Quando falava para apoiadores, era algo mais radical. E aí, depois de eleito, ele fez um novo discurso um pouco mais comedido. Claro, naquele tom típico dele, Mas, assim, um pouco mais neutro, baixou um pouquinho o tom. Qual deve ser a tônica do governo dele, desse segundo mandato dele? Ajuda a gente a lembrar um pouco de como foi o primeiro mandato dele lá nos Estados Unidos. Ele baixou o tom, Wilker, mais ou menos, O pessoal aqui no Brasil diz, não, ele baixou o tom. Não, ele foi mais sereno, mas ele reafirmou todas as teses centrais daquilo que ele disse. Por exemplo, deportação de imigrantes. Ele amenizou isso porque ele foi bem votado na comunidade hispânica. Então, ele não poderia dizer isso porque
perde voto, perde apoio. Então ele amenizou, mas a vontade dele em fazer a deportação e os poderes que ele vai ter nesse segundo mandato para fazer isso, ele vai manter e vai seguir, né? Ele não vai alterar muito, porque nos Estados Unidos também, quando você promete, se você não cumprir, você perde a sua base de apoio de maneira muito rápida. Então, ele tentou amenizar discursivamente, mas na prática ele vai ter amplos poderes para cumprir, né, tudo aquilo que ele prometeu. É óbvio que o Estado americano tem uma base administrativa muito forte, tem funcionários de carreira muito competentes e vão tentar adequá-lo, aprisioná-lo, né, na lógica administrativa, na lógica do governo, amenizando essas agendas mais graves, sobretudo essas agendas xenofóbicas, essas agendas que muitos historiadores nos Estados Unidos classificaram como fascistas. Então, a própria sociedade americana vai tentar colocar uma camisa de força no Trump, né? A própria Kamala Harris disse ontem que a gente não pode sair da Constituição, que temos que respeitar a Constituição americana. Isso tudo já são movimentos para enquadrar o radicalismo à direita trumpista, para evitar que ele faça disrupções importantes na política americana. Agora, a vontade dele em implementar e fazer valer essa agenda, ela vai continuar. E dessa vez, em relação ao governo anterior, ele tem maioria no Congresso, que ele não tinha anteriormente, e ele tem maioria absoluta na Suprema Corte, né? Hoje ele tem 6-3, era 5-4. Ele tem maioria absoluta dos 3 poderes, né? E nas indicações que ele vai fazer, muito provavelmente ele não vai fazer mais indicações que não sejam de ampla confiança dele, né, e bem alinhado aos interesses que ele propagou durante o processo eleitoral. Então, a gente vê tempos sombrios pela frente, aí vindo dos Estados Unidos, com essa agenda tão complicada expressa pelo Trump durante o processo eleitoral. Eu não acho que vai ter recursos práticos, vai ter recursos discursivos, vai ter recursos táticos, mas, ao fim, ele vai, de fato, tentar implementar as coisas que ele prometeu. Você pode ter uma política de deportação dura, né, contra os imigrantes sem fazer campo de concentração. Foi o absurdo que ele prometeu. Mas a política de deportação vai ocorrer. Você pode ter cortes de direito das minorias sem dizer que isso está sendo feito, mas isso vai ocorrer. Você pode aumentar o déficit americano, diminuindo impostos para os ricos e cortando políticas públicas dos mais pobres. Isso vai piorar a situação das pessoas mais vulneráveis nos Estados Unidos, sem precisar falar. Então, o Trump tem disposição para fazer isso, diminuiu o discurso sobre esses temas todos, mas a agenda prática sobre tudo isso ele pretende tocar. Muito bem, professor. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses impactos, né, das eleições lá nos Estados Unidos, como que isso pode influenciar na nossa vida por aqui, né? Acho que são várias as formas, especialmente a questão ambiental. A gente precisa ficar de olho, né? Voltaremos então a tratar desse assunto. Obrigado, um abraço, até mais. Sem dúvida nenhuma, eu que agradeço, um abraço, um bom dia para você e para todos aí da TV e aqueles que estão nos assistindo. Até breve. Até, tchau, tchau.